ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, minha a ti, Senhor. Grande és tu, quão grande és tu. Amém? Nós louvamos a Deus também pelos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, Ruth Alves, Sheila, a Manu, a Silvia, Maria Elvira Bodini, a irmã Neila, o Júnior, a Manuela Gonçalves, quem mais? O Dimas, que está aqui conosco, o Ricardo, a Silvana, que também está aqui nos ajudando na parte de mídia, juntamente com o Nani, a Adriane, que está em casa também, o Pedro, enfim, cada um dos irmãos que estão em sintonia conosco nesse momento, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos trazer a palavra do Senhor, nós vamos já orar, mas que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, um único versículo, eu quero pregar sobre um único versículo nessa noite. Provérbios capítulo 24, versículo de número 10. Provérbios, livro de Provérbios, escrito por Salomão, aquele homem que foi considerado pelo Senhor como um dos homens mais sábios do mundo, da sua época. E ele escreveu sobre isso, nos dando uma advertência, nos dando um alerta, que pode ser útil para a minha e para a sua vida no dia de hoje. Versículo 10 do capítulo 24 fala assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força, ela é pequena. Se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força, ela é pequena. Em algumas versões mais atualizadas, como é que diz na sua, Sônia? É igual? Tem alguém que tem uma versão diferente? Que pudesse dizer para mim? A tua força é pequena, então é igual. Existem traduções mais atualizadas e fala que se você é fraco no dia da tua angústia, você é frouxo. Você se apresenta com frouxidão diante dos problemas. Você é um frouxo. Isso é uma tradução mais atualizada. Mas aqui na nossa, a maioria das nossas traduções diz isso. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque a tua palavra foi lida e agora será explanada, Senhor. E nós queremos te pedir, ó Pai, que tu venhas abençoar a minha vida, para que eu possa transmitir aquilo que não eu quero, mas aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, colocaram no nosso coração, para ser transmitido, Senhor, para cada vida que veio aqui nessa noite, que está assistindo na sua casa, para que possa ser alimentada com a tua palavra nesse momento. Ó Deus, usa a minha vida, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha pequenez para explanar a tua palavra. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, já faz alguns dias, quando o pastor Fernando pediu para que se eu pudesse pregar no dia de hoje, eu falei, eu vou buscar uma palavra que a gente já está rabiscando há algum tempo, e o Senhor enfatizou essa mesma palavra aqui. Se você se mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força, ela é pequena. O dia da angústia da tua vida e da minha vida, ela virá inevitavelmente. Nós não podemos evitar que o dia de angústia chegue até nós. Todos nós teremos momentos de aflições e de angústias. Todos nós teremos momentos de enfermidades, luto, perdas financeiras, relacionamentos quebrados e uma série de outros problemas. Ou mais cedo ou mais tarde, independente se você é rico, independente se você é pobre, independente da sua cor, independente da sua condição social. Isso não importa. O dia da angústia chegará a cada um de nós. Isso é líquido e certo.
Quando lemos esse texto, nós podemos compará-lo com uma lâmpada. Eu tentei procurar algo que eu pudesse expressar, para que todos pudessem entender de uma maneira mais simplificada. E o que veio na mente é que nós podemos comparar na nossa vida como uma lâmpada, simples lâmpada. Você fala, mas o que tem que ver lâmpada com vida? E nós vamos tentar discorrer sobre isso nessa noite com você. Podemos comparar com uma lâmpada que recebe energia, irmãos. Sabemos que a luz, essa energia, ela é passada pelos fios e ela passa por um determinado reator na lâmpada e ela acende. E nós sabemos que essa mesma energia que vem para dar claridade, para dar força, para dar vida na realidade, né? Para trazer luz aqui para nós, ela pode vir numa sobrecarga, não pode vir às vezes numa sobrecarga? Quantas vezes nos deparamos com isso na nossa casa? A energia cai e quando ela volta, parece que iluminando tudo 2 vezes mais do que o normal. E algumas lâmpadas não suportam quando vem a sobrecarga e elas estouram, elas apagam, simplesmente elas queimam. E na nossa vida, o que o salmista quis dizer aqui, é mais ou menos isso. Nós estamos vivendo normalmente, estamos aí levando a nossa vida de maneira normal, com energia normal, mas de repente vem uma carga que para nós parece ser muito pesada, e parece que a nossa vida vai estourar, vai ter fim. E o salmista fala que não é isso, que se nós pensamos dessa maneira, a nossa fé é muito pequena, ou a nossa força é muito pequena. Se nós não aguentamos uma sobrecarga, se eu e você não aguentamos um período de lutas, então a nossa força é muito pequena. É isso que o escritor aqui, o Salomão, quis dizer. É que a mesma luz, a mesma energia que passa pela lâmpada, numa energia de uma corrente tranquila, normal, ela ilumina bem. Mas de repente pode vir uma carga maior e pode queimar essa lâmpada. E na nossa vida se parece a mesma coisa. Como se parece conosco essa passagem, né? Como parece com a nossa própria vida. A mesma energia que passa pelos fios pode nos matar. A mesma energia que às vezes alimenta a lâmpada é a mesma energia que mata a lâmpada, que queima a lâmpada. É a mesma energia. E é sobre isso que nós vamos discorrer nessa noite que o Espírito Santo colocou no nosso coração para poder falar com os irmãos. A angústia, quando vem na nossa vida, ela mostra realmente o que nós somos e como nós estamos. Você vai falar, puxa, mas por que vem angústia na minha vida? Por que tem que vir angústia na minha vida? Talvez para que nós possamos entender qual é o nosso estado real. Quando as coisas estão bem, irmãos, quando você está com dinheiro no bolso, quando você está com a tua saúde plena, quando todas as coisas vão bem na tua casa, você às vezes não tem consciência da fraqueza que você está vivendo espiritualmente falando. Você não sabe quão fraco ou forte você é quando tudo transcorre bem. Se você está em férias num lugar paradisíaco, com tudo bem, com a tua saúde em cima, com tudo disponibilizado na tua vida, você não sabe se você está preparado para enfrentar um câncer que pode surgir de uma hora para outra. Você não sabe se você está preparado para aguentar a perda de um ente querido, de um pai, de um filho, de uma mãe. Você não sabe até onde que a tua força está sedimentada, quão forte você é. E é sobre isso que o salmista fala. É que se nós mostrarmos fraqueza no dia da luta, a nossa força não é tão grande assim. Você vai falar, e agora? É sobre isso que nós vamos discorrer. Nós não precisamos ficar com essa força pequena. O Senhor pode restabelecer essa força para nós. E é dele que nós nos refugiamos, é nele que nós vamos buscar o socorro para que ele possa fortalecer a nossa vida. Não é em nós, não somos nós mesmos que geramos a energia. Irmãos, qual é isso da sua cabeça? Você está de pé, eu estou de pé, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor tira a nossa vida a hora que Ele quiser, os nossos dias estão contados.
Se você já tomou consciência disso, você fala, mas não, eu estou forte, eu não estou sem nenhum problema de saúde. E nós podemos atravessar a rua e ser atropelado agora, em seguida. E você todo saudável. Você pode pegar um avião e cair. Esse avião cair. Enfim, tem tantas maneiras. Simplesmente o Senhor tira o sopro de vida que existe em mim e em você e nós vamos para a glória. Então a energia que é colocada na nossa vida é dada pelo próprio Deus. Essa energia que passa, essa energia que traz a luz aqui, isso é dada pelo homem, mas a energia do teu corpo, a energia da tua vida, a tua fé, ela é sustentada pelo próprio Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? É uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Não tem fim o poder de Deus para nos sustentar e para nos dar forças. A gente às vezes pensa, eu não consigo suportar essa luta, eu não tenho forças. Mas a gente se esquece que a força não vem de nós, vem do Senhor. É Ele que dará a força para você. Não é o teu braço que te mantém de pé. Não é a tua força. Aleluia. Por isso, se nós passamos muito tempo sem ter uma angústia ou uma luta, eu vou passar muito tempo sem saber da real força que eu tenho espiritualmente falando. Se eu passo muito tempo vivendo um tempo de bonança, um tempo de fartura, eu vou passar muito tempo de saber como é que está a minha vida espiritual em termos de força para enfrentar uma tempestade. Por isso que as tempestades vêm, por isso que as lutas vêm, por isso que as sobrecargas, elas aparecem. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Abra comigo, capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 14. Olha o que Salomão também escreveu aqui no capítulo 7, versículo 14, ele escreve, na minha Bíblia é essa a tradução: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, no dia da luta, no dia da tempestade, no dia da sobrecarga, no dia do problema, no dia do luto, no dia da aflição, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O que Salomão quis dizer com isso? Salomão quis dizer para mim e para você o seguinte, irmão: quando os dias são bons, desfrute-os, dê glória a Deus, testemunhe, venha na frente e fale: o Senhor é bom, o Senhor tem me dado paz, o Senhor tem me dado mantimento, o Senhor tem me dado sustento, o Senhor tem me dado um bom emprego, o Senhor tem me dado uma família abençoada, o Senhor, testemunhe e desfrute isso, goze dessa bênção, porque quem está te dando isso na tua vida é o próprio Deus. Desfrute, essa é a palavra. Goza, olha a palavra que ele usa aqui, goza do bem, ou seja, aproveita que você está vivendo um momento bom, um emprego próspero, você está abençoado no seu lar. Imagina aí um pai que acabou de ser pai pela primeira vez. Imagina aí você recém-casado, que alegria. Imagina você comprando o seu primeiro imóvel, o seu primeiro carro. Imagina você, bênção. A palavra de Deus fala: desfrute isso. Seja grato. Dê glórias a Deus. Goze, desfrute isso mesmo. Deus é que te deu isso. Porque Ele te ama. Aí ele continua dizendo aqui: considera em Deus que tanto esse como aquele, mas no dia da adversidade, lembre-se, quem dará o dia da adversidade é o mesmo Deus. Aquele que te deu o dia bom, Ele também te dará dias difíceis para você viver. Nós teremos que levar, infelizmente, os nossos parentes, quando morrem, para serem sepultados. E alguém nos levará um dia. Nós vamos ter parentes doentes e nós vamos ficar talvez doentes. Nós vamos ter, alguns de nós, problemas financeiros. Vamos passar períodos de desemprego. Quantos de nós já não experimentou isso, de ser mandado embora de uma empresa?
Quantos de nós já não passou por um período, talvez, de ficar 1, 2, 3, 4 meses, até mais, sem conseguir uma porta de emprego? Mas lembre-se, quem está permitindo isso na tua vida é o mesmo daquele que te deu bens, é o mesmo daquele que te deu paz, é o mesmo Deus que te deu saúde, é o mesmo Deus que te deu prosperidade, é o mesmo Deus. A energia é a mesma. É como se nós fôssemos aqui traduzir pela linguagem que nós estamos usando da lâmpada. É a mesma energia que veio. Só que agora veio uma sobrecarga. Agora veio uma potência que, para nós, a resistência está difícil. Ela pode estourar. E se a nossa resistência for fraca, nós vamos queimar. E não vamos iluminar mais. É isso o que o rei Salomão escreveu e que ele está dizendo aqui. E ele fala mais nesse versículo. Quando você lê, ele fala também para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Sabe o que significa isso? Deixa a ansiedade de lado. Você que fala tanto em ansiedade, você que é tão ansioso, Deus fala, olha, eu te dou o bem, e eu também vou te dar o mal, mas não fica preocupado o que vai ser a tua vida depois. Porque eu sou o mesmo que te deu o bem, te deu o mal, e eu te darei amanhã também. Eu suprirei a tua vida amanhã também. Então ele fala, não se preocupe, não, para que o homem nada descubra do que há de vir depois. Quantos de nós não sofremos, irmãos, e às vezes até adoecemos, por causa da ansiedade? Hoje talvez seja a doença do século, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, onde que existe uma incerteza do que será do futuro. Será que nós vamos voltar a uma vida normal? Será que todo mundo vai conseguir emprego? Será que todo mundo vai conseguir voltar a andar sem essa porcaria dessa máscara? Será que nós vamos conseguir viver uma vida normal? E isso alimenta o nosso coração, enche o nosso coração de ansiedade. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você hoje, que o mesmo Deus que me deixou viver sem máscara até pouco tempo atrás, é o mesmo Deus que me suprirá a minha necessidade no dia de amanhã, e que eu não tenho que me preocupar com isso. O mesmo Deus que sustentou a minha vida até hoje, é o mesmo Deus que sustentará até o último dia dela. Então coloca de lado a ansiedade, é isso que é a palavra de Deus, e aproveite tudo aquilo que Deus dá para você. Tudo que Deus dá para você, aleluia. E não se preocupe com o seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos de Deus, não está nas suas próprias mãos. O teu futuro, o teu amanhã, está na dependência do nosso Senhor, aleluia. O meu amanhã, só existirá amanhã se Deus o permitir, amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então aproveite o dia bom que Deus fez, aleluia, para que você não fique ansioso. Nós vamos continuar, eu tenho tempo ainda para continuar, então vamos continuar vendo aqui algumas considerações. Vamos fazer algumas considerações sobre o dia da angústia, coisas que fazem a lâmpada estourar, coisas que fazem muitos largarem os caminhos do Senhor, muitos abandonarem a Deus, virarem as costas para o Senhor. Quando está tudo bem é uma bênção, mas quando vem a enfermidade, quando vem o desemprego, quando vem a falta de dinheiro, quando vem um monte de problemas, se afastam de Deus. A lâmpada queima, a vida acaba. E alguns fatores que nos levam a isso, nós vamos aqui discorrer. Um desses fatores é que todo problema é determinado pela condição emocional. E aqui eu quero usar um termo bem interessante, que as emoções nos enganam. Eu quero citar um exemplo de alguém que não se deixava levar pelas emoções. Um exemplo de homem que, servo de Deus, que segundo a Bíblia fala que tinha um coração, segundo o coração de Deus, que foi Davi. Davi, irmãos, em instante algum dessa Bíblia aqui, da sua, você vai ouvir falar que Golias era um gigante da boca de Davi. Davi nunca chamou Golias de gigante. Quem chamava Golias de gigante era o rei Saul. Quem chamava Golias de gigante eram os soldados de Israel, inclusive os irmãos do próprio Davi.
Mas aquele garoto, aquele jovem Davi, que matou o gigante com uma pedra, ele sempre chamou Golias, sabe como? Aquele incircunciso. Davi não se deixou levar pela emoção de que ele era um homem enorme. Davi nunca falou das armas de Golias, que elas pesavam tanto, que a espada de Golias pesava tanto, que a armadura de Golias pesava tanto. Ele, quando queria se referir a Golias, ele falava aquele incircunciso. O que significa que você que faz o gigante na tua vida. Eu é que faço o gigante na minha vida. Quando vem o problema, quando vem a luta, eu é que considero ele tão grande que eu não consigo vencê-lo. Os soldados de Israel, ele ficava desafiando, Golias ficava desafiando, olha, quem quiser brigar comigo, venha. E aquele que ganhar a batalha, esse levará o reino. Ficará com a vitória. E os soldados de Israel fugiam, se escondiam de medo de Golias. E precisou um menino, um garoto, pequeno, ir lá e enfrentar aquele Golias. Não com a sua força. E sabe por que ele teve coragem de enfrentar? Porque ele não considerava Golias um gigante. E sim um incircunciso. Ele sabia que aquele homem não tinha a força que vinha de Deus. E ele sim, pequeno, jovem, mas ele sentia-se pronto para poder lutar com aquele incircunciso. O termo incircunciso aqui significa que ele não era do povo de Israel. Dá para você entender o que Deus está querendo falar contigo e comigo hoje? É que nós muitas vezes criamos gigantes na nossa vida. Problemas que parecem tão grandes, perto de outros, são tão pequenos, meu irmão. Nós que somos pastores, às vezes ouvimos pessoas se queixando de problemas. A gente pensa, olha assim e fala, mas isso é problema na tua vida mesmo, meu irmão? É problema, não consigo viver assim. E nós conhecemos tantos problemas maiores. Às vezes estamos vivendo problemas muito maiores. Não deixe a emoção aumentar o seu gigante. Criar um gigante na tua vida. Lembre-se que Deus é maior. Deus é maior. O que está conosco é maior do que aqueles que estão contra nós. O Senhor tem um poder infinito. O diabo foi criado por Deus. Não foi o diabo que criou Deus. O diabo é um ser criado. O único que é criador é o nosso Deus. O único que é poderoso, onipotente, ou seja, tem todo o poder, é o teu e o meu Deus. Então descanse, desfrute do descanso do Senhor. Aleluia, essas emoções nos enganam. E é difícil, irmãos, que nós temos que nos avaliar de vez em quando. As lutas, elas vêm para mim e para você, e a gente fala, puxa, como é que está a minha fé? Que tamanho que está aqui a minha força? Elas vêm para isso. E você não vai medir a tua força quando tudo corre bem. É quando tudo corre de maneira difícil na tua vida que você tem que parar e fazer uma análise e ver como se você está sendo fraco ou não. E se você está sendo fraco, você não tem que parar e jogar tudo fora, não. Falar, agora acabou, eu estou fraco. Alguns trocam de igrejas. Essa igreja não tem uma palavra que me sustenta. Eu vou trocar de igreja, eu vou atrás de uma outra unção, eu vou fazer isso, eu preciso jejuar 180 dias, eu preciso, sei lá, fazer 1001 promessas. Irmãos, nada disso. A mesma energia, a mesma força que te sustentou até aqui é que vai te sustentar na luta, que é o próprio Deus. A corrente elétrica que passará da lâmpada é a mesma, no dia da tribulação ou no dia da bênção. É o Deus Todo-Poderoso. Então, que nós possamos medir a nossa força. Para isso que as lutas vêm. Aleluia. E, às vezes, se nós nos sentimos fracos, está na hora de pedir ajuda. E vamos pedir ajuda para quem? Vamos pedir ajuda para o próprio Deus, aquele que é o mantenedor da nossa força. É aquele que nos dá a força. Aleluia. Porque eu não posso ser fraco. Olha o que a Bíblia diz. Vai comigo em Ezequiel. Procura aí na tua Bíblia. Ezequiel capítulo 36. Por que eu não posso ser fraco? Por que Salomão fala que eu e você não devemos ser fracos? Ou ele usa a expressão frouxos. Frouxo é aquele que não consegue lutar
Aquele que fala, eu sou fraco, eu não consigo encarar esse inimigo que está na minha frente. Eu não tenho coragem, eu sou covarde. Eu não consigo encarar esse problema que está levantado aqui na minha frente. E aí você vai ver no versículo 26, Ezequiel capítulo 36, você na sua casa, meu irmão, se quiser acompanhar isso na sua Bíblia, é no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Olha o que ele fala: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. O que significa isso? Significa o seguinte: depois que você aceita Cristo, você é uma nova criatura, diz a palavra do Senhor. E sempre que a Bíblia usa dois termos, se você é um daqueles que gosta de anotar para fazer estudos, lembre-se, quando a Bíblia fala em mente, ele quer dizer em razão. Quando você vê na Bíblia a palavra mente, significa razão. E quando você vê a palavra coração, significa as emoções. Então é por isso que nós não devemos nos deixar levar para as emoções. As emoções podem nos enganar o nosso coração. Aleluia. Quando a Bíblia fala em mente, ela está falando de razão. E quando ela está falando de coração, ela está falando de emoções. Ele está falando que quando você aceitou, eu te darei uma nova forma de reagir. Quando você aceitou a Cristo, ele está falando o seguinte aqui, o nosso profeta Ezequiel. Quando você aceitou a Cristo, você ganhou uma nova forma de reagir aos problemas. Você ganhou uma nova forma de reagir à sobrecarga que vem sobre a tua lâmpada. Agora você vai ter uma resistência capaz de suportar uma sobrecarga, porque Deus colocou em você um coração novo. Deus te mudou a forma de você aguentar as emoções, de você suportar as emoções no dia da angústia, no dia da adversidade. E lembre-se, nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Se eu for aqui falar com cada um de vocês, vocês vão ter uma palavra: pastor, eu estou vivendo assim, 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 assim. Eu estou passando por essa luta, eu tenho certeza. Todos nós passando por momentos de aflições, momentos angustiantes. Não podemos nos deslocar como queremos, não podemos sequer às vezes vir à casa do Senhor, ter uma comunhão com os irmãos, ouvir a palavra de Deus de forma presencial. Nós somos obrigados a ficar reclusos. Isso aí vai nos entristecendo, isso vai nos sobrecarregando, chega ao ponto que parece que nós vamos estourar. Mas a palavra de Deus diz hoje: não, você aguenta, porque Deus te deu um novo coração. Quando você o aceitou, Ele te deu forças para você suportar toda e qualquer provação. Aleluia. Essa é a palavra. Essa é a palavra para mim e para você. Aleluia. É possível receber uma sobrecarga e ainda continuar brilhando e brilhando mais. Quando a luz vem de uma forma com uma sobrecarga, ela não apaga às vezes. Se a resistência é forte, o que acontece, Theo? O lugar fica mais iluminado. A gente entra na cozinha, parece que colocaram aqui mais não sei quantas velas nessa lâmpada, quantos watts a mais, parece que está tudo mais claro. Assim é na tua vida. Quando as pessoas olharem para a tua vida, você passando por lutas, por dificuldades, ainda vão ver a tua vida brilhando, porque quem dará o brilho na tua vida é o Senhor. Aleluia. É o Senhor que te sustentará, é o Senhor que te fará brilhar. Aleluia, aleluia. É possível estar preparado para a sobrecarga, estar preparado para os dias das angústias. Isso não está em nenhum pastor, isso não está em nenhum líder religioso, não está em ninguém, qualquer coisa, mas isso está no nosso Deus. É Ele que nos capacita quando nós estamos fracos. Então, se você está com a tua resistência fraca, peça para que o Senhor te fortaleça. Busque a presença do Senhor e Ele irá fortalecer a tua vida. Só um coração novo, só um novo coração fortalece você no dia da angústia. Só um coração de carne. Se você ainda carrega um coração de pedra, ou seja, você ainda não aceitou a Cristo como deveria aceitar, você não terá suporte.
para receber o dia da angústia. Mas se você já trocou o coração, se Deus já fez essa troca, já te deu um coração novo, você aguenta a sobrecarga. E você vencerá e brilhará cada dia mais. Aleluia! Glórias a Deus. A força que necessitamos no dia da angústia é a mesma que precisamos no dia de hoje. Não é uma força diferente não, irmãos. Oh, aleluia! Quando nós abastecemos um carro com combustível, você, meu irmão, que tem um carro, você não chega no frentista e fala, me dá aqui uma gasolina para mim subir a serra, porque eu vou ter que subir a serra. Eu vou ter que ir lá para as montanhas de Minas, e eu vou ter que pegar a serra, e eu vou ter que subir. Vai ter que ter um esforço muito grande. O carro nós vamos ter que ir lá andar numa marcha mais reduzida, porque nós vamos subir a serra. Você não fala isso. Você fala, enche o tanque. Se você costuma pôr álcool, você põe álcool. Se põe gasolina, põe gasolina. Você não tem um combustível para descer a serra e um para subir a serra. Assim é a tua vida e a minha vida. Nós não trocamos o combustível. Nós não trocamos a energia. É a mesma energia que Deus dá para você viver o dia de hoje. É a mesma energia que Deus te deu para você viver os dias de glória. É a mesma energia que Deus te dará para você viver os dias difíceis da tua vida. Você, quando estava fazendo quimioterapia, é a mesma energia que Deus deu para você quando você estava cheia de saúde. E a mesma energia que Deus te dará no dia de amanhã. Não muda, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que sustentou até aqui, que te sustentou durante as químios e que te sustentará até o último dia da tua vida. É o mesmo Deus. Ele não muda. A palavra de Deus diz que não existe variação na presença do Senhor. É o mesmo poder, é a mesma graça, é a mesma misericórdia, é a mesma energia. Amém? Então, deixa encher o tanque, deixa Deus encher o tanque, porque a energia não é diferente. Não precisa buscar energia em outro lugar, não. Nós vemos pessoas correndo, batendo cabeça de um canto para outro. Outros abandonam a igreja. Está tão difícil a minha vida, eu vou embora. Eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais de Deus, não preciso de nada. O mesmo Deus que sustentou até aqui é o que te sustenta na hora da tua angústia. Não se esqueça disso. Volte-se para Deus. Deus tem nos dado palavra todo dia. Deus tem nos dado louvores todo dia. Nós podemos congregar todos os dias, mas achamos que às vezes não é suficiente o que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo, talvez na igreja, não seja o adequado para essa luta tão grande que eu estou passando. E o Senhor vem falar hoje que é o mesmo Deus, não mudou nada. A mudança está na tua força. Você que está fraco. Você que a tua resistência que está fraca. Você que está se mostrando frouxo para o dia da tua angústia. Mas busque em Deus que Ele te fortalece. Não jogue para o alto. Não jogue a toalha, como nós costumamos dizer. Não, vá em busca de se fortalecer, porque Deus dará graça para a tua vida. Aleluia. Não desprezes a força de hoje. Aleluia. O mesmo Deus que sustentou até agora é o que te sustenta e continuará sustentando até o fim. Aleluia. O Ricardo pregou ainda essa semana em Mateus capítulo 7, eu marquei aqui, capítulo 7, versículo 24. O Ricardo ainda trouxe essa palavra, o Ricardo que nos ouve na sua casa, ele falou sobre essa pregação dos 2 fundamentos. E ela vem bem de encontro ao que nós estamos falando aqui. No versículo 24 de Mateus, capítulo 7, está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O que significa isso? Significa que as lutas virão. O vento vai soprar, a tempestade vai bater firme. Caiu a chuva, vai chover muito. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa.
Mas a casa não caiu, sabe por quê? Porque ela foi construída sobre uma rocha, e a rocha é Jesus, a rocha é o nosso Deus, a rocha é que sustenta a tua vida. Quando vem a luta, vem a doença, quando vem a falta de dinheiro, quando vem qualquer tipo de problema, quem te mantém de pé é a rocha, é o Senhor. Você pode dar glória a Deus? Amém. Glória a Deus por isso. Jesus, Ele é que vai te sustentar. Ele é que te sustenta. Nós já estamos terminando. Aleluia. Não deixe as emoções mentir para você, porque Deus faz o dia bom e faz o dia ruim também. Tenho certeza que você não tem que usar uma energia diferente para enfrentar o dia atual. Que te faz crescer é o Senhor. Quem te faz crescer, quem te coloca de pé, quem te mantém de pé é o próprio Deus. Aleluia. Agora, o que nos torna covardes? O que nos torna frouxos? Algumas desculpas que eu e você usamos. Nós vamos poder citar uma delas aqui, que você pode encontrar em Jeremias capítulo 1, versículo 6. Você vai ver uma desculpa que Jeremias dá, quando o Senhor lhe dá uma ordem. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Jeremias capítulo 1, versículo... Achem comigo, Jeremias capítulo 1, aqui. Capítulo 1, versículo 1. Olha, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava na terra de Benjamim. Ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, e assim vai. Aleluia. Até que no versículo 6, olha o que está escrito. Então, Jeremias falou, lhe disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. O Senhor lhe deu uma ordem, o Senhor falou que ele tinha algo para fazer, lhe deu uma missão, e ele se sentiu fraco, ele se sentiu impossibilitado de fazer aquilo. E sabe o que isso mostra para mim e para você? Que nós às vezes somos infantis diante das nossas lutas. O que Jeremias falou, olha, eu não passo de uma criança. E nós não somos mais crianças. Eu tenho um netinho, que é a coisa mais linda do mundo, que eu amo. Tem 3 anos, o Henrique, 3 aninhos. E eu chego para ele, vem cá, nenê. Ele fala, não sou mais nenê. O que você é? Eu sou mocinho. Eu sou mocinho. Tem 3 anos, irmãos. Quando uma criança, quando ele tem pesadelos, ele corre para a cama da mãe e do pai, dormir no meio do pai e da mãe. É normal, ele é uma criança. Mas e você, adulto, quando tem pesadelos, você corre para a cama do seu filho? Se você o faz, está errado. Você está se mostrando fraco. Não é o normal. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, diante das lutas, nós nos mostramos infantis. Infantis por falta do conhecimento da palavra de Deus, por falta de intimidade com o nosso Deus, por falta de nós sabermos quem o nosso Deus é e quão poderoso Ele é. E nós somos infantis, ainda estamos aprendendo quem é o nosso Deus. E o Deus está nos falando hoje para que nós não sejamos infantis a esse ponto. Aleluia. Quando nós nos tornamos adolescentes, parece que é o contrário, né? Eles não veem a hora de crescer, eles não veem a hora de fazer 18 anos para poder tirar a carta, não é isso? Pelo menos eu era assim. Eu com 16 anos já pedi o carro, meu pai, me dá o carro que eu quero namorar. Me dá o carro para mim, mas você não tem carta, mas eu quero. E estava louco para ter barba. Hoje eu lastimo ter que fazer barba todos os dias, mas quando não tinha, tem uma aflição de ter barba, queria ter bigode. Parece que a gente inverte as coisas, irmãos. Parece que a gente inverte. Você é adulto, você tem que enfrentar os seus problemas, você tem que se colocar de pé e falar que o Senhor te sustentará na tua luta, porque você sabe quão grande é o teu Deus. Você tem maturidade, aleluia. Cuidado com essa infantilidade. E também não faça, sabe o que a infantilidade nos faz fazer? Muitas vezes, o que ela nos faz na nossa vida, ela nos faz o que Jonas fez. Quando você lê em Jonas capítulo 1, eu fui buscar lá, eu falei, quero ver o que Jonas fez. Jonas, ele fugiu. Ele foi infantil e ele fugiu da presença do Senhor.
Jonas capítulo 1, do capítulo 1 até do versículo 1 ao 3, Deus deu uma ordem para Jonas. Você vai lá na cidade de Nínive e prega a palavra para que aquelas pessoas se convertam. E sabe o que fez Jonas? Ele fugiu. Ele foi para Tarsis, pegou um navio e foi para outro lugar. Fugiu da presença de Deus, porque ele se mostrou fraco, infantil. E às vezes a infantilidade nos faz fugir no dia da angústia. Lembre-se, nós temos que encarar os problemas, nós temos que encarar as dificuldades. Você está enfermo, você está com uma enfermidade, lute pela cura. Faça todo o tratamento necessário. Confie que Deus tem poder de te curar. Lute, Deus dará a vitória. Mas se coloca de pé diante do Senhor, não fuja, não fuja. Muitas pessoas pegam e dão um tiro na cabeça. O médico fala, você está com um câncer. Eles voltam para sua casa, pegam um revólver e dão um tiro na cabeça. Não tem forças para aguentar um problema. É terrível, é duro. Mas quem pode sustentar numa hora dessa é só o nosso Deus. Não adianta fugir, não adianta ser frouxo. Não seja fraco no dia da angústia. Você vai decorar esse versículo. Você vai decorar esse versículo. Aleluia. Não fuja da presença de Deus. Outro fator que mostra que a nossa fé é pequena é o que Pedro fez. Se você ler em Mateus capítulo 14, versículo 67, Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vamos ver. Mateus 14, versículo 67, nós vamos ver que Pedro, nós conhecemos de cor essa passagem, Pedro negou Jesus 3 vezes. Os soldados, os centuriões perguntavam, você conhece esse Jesus? E Pedro falou, eu nunca vi mais gordo, não conheço, negou Jesus. E muitas vezes, quando a luta vem na nossa vida, nós negamos a Jesus. As pessoas perguntam, você é evangélico, você é cristão? E a gente fica às vezes com vergonha de falar. Estamos passando uma luta, a pessoa vê que nós estamos passando uma dificuldade, e se você te demonstra fraco, você fica com vergonha. E nós fazemos como Pedro, negamos a Cristo. Nós sabemos o quanto custou a Pedro voltar atrás e reconhecer o seu erro, cruzar novamente com os olhos de Jesus para buscar o perdão de Cristo. E Cristo o perdoou. Cristo o sustentou novamente. Conhecemos a passagem que Cristo falou, cuida das minhas ovelhas. Falou para Pedro, e Pedro se sentia incapaz, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Estava com a sua resistência lá embaixo, fraca, queimada. O Senhor falou, eu posso restaurar a tua resistência. Eu te dou força, cuida das minhas ovelhas. Esse é o Deus. Por isso é importante saber como é que está a força da nossa vida. Se ela é pequena, se ela está fraca ou está forte. Não façamos como Pedro. Aleluia. Aleluia. Temos que dar ao mundo a oportunidade de ver como o servo de Deus se apresenta na hora do desemprego. Como o servo de Deus se apresenta na hora da enfermidade. Como o servo de Deus se apresenta na hora dos relacionamentos quebrados. Como ele se demonstra, como ele se mostra ao mundo. Qual é o testemunho que ele dá? É fácil nós sermos cristãos como tudo corre em céu de brigadeiro. Mas num dia de tempestade, é difícil você voar. Eu andei muito, fiz muitos voos, irmãos, da minha vida. Muitos voos. Passei por muitas tempestades. Eu cheguei um ano a voar mais de 100 e poucas viagens de aviões. Eu sei do número das viagens porque eu ganhava milhagem das companhias. Mais do que 100 num único ano. E muitas vezes era céu de brigadeiro. O avião era assim, uma mesa. Podíamos tomar o nosso refrigerante, nosso suco, em cima da mesinha, a coisa estava tranquila. Mas muitas vezes eu voei, batendo a cabeça no teto, amarrado com o cinto, por causa da turbulência. A nossa vida é assim. Tem hora que vai estar céu de brigadeiro, mas tem hora que nem o cinto consegue segurar a gente na cadeira. É assim a minha e a tua vida. Aleluia. Nós temos que lembrar que o mundo precisa ver
que nós somos servos de Deus e que Deus sustenta a nossa vida. Deus é o Deus das portas abertas, mas Ele também é o Deus das portas fechadas. Às vezes Ele fecha a porta e não deixa abrir. Ele é o Deus, irmãos, Ele é o Deus do sim, mas Ele também é o Deus do não. Aleluia. Ele é o Deus da cura, mas muitas vezes Ele também é o Deus da morte. Porque a morte e a vida estão nas mãos do nosso Deus. E Ele tem todo o poder sobre ambas. Aleluia. Ele solta e Ele manda prender. Nós podemos dizer que o nosso Deus é capaz de fazer isso. Ele é o maior, Ele é o melhor. Aleluia. Ele é todo poderoso. Aleluia. Aleluia. E Deus vai te dar a graça de você passar por todos esses momentos de angústia. Aleluia. Se você nega Jesus no dia da tua angústia, fraca é a tua força. Fraca é a tua força. No dia da angústia ele pode ser uma tragédia ou uma bênção. Pode ser a oportunidade de você perceber que está prestes a apagar. Tua lâmpada parece que vai estourar. Mas você pode fazer aquela análise que nós falamos, e você pode falar, eu estou fraco, mas Deus pode fortalecer a minha vida. Aleluia. Você pode ver em que área da tua vida você está enfraquecendo. Se é porque você está sendo levado pelas emoções, se é porque você está sendo infantil, seja qual for a tua falha, ou a minha falha. Não importa, não importa. Olha o que diz para nós terminarmos o último versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja, para Timóteo. Timóteo, aquele servo de Deus, fiz um estudo sobre Timóteo, ainda demos essa lição há pouco tempo atrás. E Timóteo estava passando por um período de medo. Sabe por quê? Ele estava com medo, porque Paulo estava preso, porque Paulo não negou a Cristo. E os cristãos estavam sendo levados para as masmorras. Paulo foi condenado à morte. Paulo estava no corredor da morte. E lá do corredor da morte, lá naquela cela, lá naquela cadeia, lá em Roma, ele escreveu uma carta para Timóteo, falando, Timóteo, não seja frouxo, não tenha medo. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não tem vergonhas. Timóteo estava com vergonha de que o amigo dele, Paulo, estava na cadeia, condenado, não como um pregador, mas condenado como um malfeitor. Ele foi acusado de ter colocado, sendo um dos mandantes do incêndio de Roma por Nero. A acusação que estava sobre a cabeça de Paulo é que ele era um dos mandantes de que colocou fogo na cidade de Roma. E Timóteo estava com vergonha. Não apenas Timóteo, todos os cristãos da Ásia, está escrito nessa carta, que todos os cristãos deixaram Paulo sozinho lá na cadeia. E não foi ninguém no dia do juízo de Paulo. Ninguém se apresentou perante o juiz e falou, ó, Paulo não é nenhum assassino, Paulo não é nenhum malfeitor, Paulo é um pregador da palavra de Deus. Não foi ninguém, nem mesmo Timóteo. Timóteo estava com medo. E olha que ele escreveu isso. Não tenha medo, Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, aleluia. Não te envergonhes também do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado aqui era Paulo, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado por Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, participa dos sofrimentos. Não tenha medo de vir também a padecer comigo, se tiver que morrer, morra por amor a Cristo, mas não negue o Cristo, teu Salvador. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer nessa noite, para você e para mim. Não importa o dia da angústia, Deus não nos faz para prostrarmos diante de nada. Deus não nos fez para nos prostrarmos diante de nada.
Deus nos fez, nos capacitou e nos dá poder para enfrentarmos todas as dificuldades que vierem sobre a nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos garante. A força virá dele. Aleluia. Eu posso sentir os problemas, eu sou humano. Lógico, vou chorar, vou ficar triste, tudo isso é normal. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei quem tem o poder de me livrar da angústia. Eu sei quem tem o poder de me colocar de pé novamente. É o meu Senhor. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Aleluia. Deus não te chamou para você ser um covarde. Aleluia. Lembre-se, as suas emoções podem mentir para você. E a força que você precisa para vencer esse dia de angústia é a mesma força que te sustentou até aqui. E você poderá dizer, depois de tudo isso que você está passando, como Samuel disse. Samuel, depois de uma grande batalha, ele pegou uma pedra e escreveu naquele lugar e falou assim: até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Ou seja, até aqui Deus tem me sustentado. Agora que eu estou passando esse momento difícil, Deus vai me sustentar também. E vai me dar graça e vai passar. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. A lâmpada que é a tua vida, ela não se apagará, mas manifestará a glória de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. É isso que nós vamos orar. É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Para que você fique de pé diante das dificuldades que você está passando. Nós vamos orar, nós temos alguns motivos também de oração, pessoas que escreveram para nós aqui, pedindo oração para nós nessa noite. A Ruth Alves pede oração para a tia dela, que caiu e quebrou a perna, está passando aí por um momento difícil. A Silvia pede oração ao professor Marcos Barbosa, que está enfermo. Quem mais nós temos aqui? A Manuela pede oração pela família dela e por todos que estão internados na UTI. Aleluia. Ela agradece também porque ela está melhor. O Adriano já falou isso. Aleluia. O Ricardo pede oração pela família. Nós vamos orar pela família do Ricardo. A Adriane pede oração pela família também. Quem mais nós temos aqui? Muitos irmãos escreveram. O Adriano pede oração para as pessoas que estão na rua passando frio e fome. Realmente, irmãos, as madrugadas, só nessa noite em São Paulo, foram mais de 14 pessoas da cidade de São Paulo que morreram de frio. Então é tenebroso, realmente é um inverno extremamente rigoroso. E precisamos orar para que o Senhor dê graça. Aleluia. Quem mais? Nós temos aqui a Rosa, pede orações para todos os familiares, pastores. Quem mais? A Maria Elvira Boldini pede oração pela família Branco, pede oração pela família, pela família Teixeira, Silas, Juliana, Nicolete, que estão com Covid. São essas as orações. E você, qual é a tua oração? Qual é o teu pedido? Você que está escutando na sua casa, qual é a sua súplica? Qual é a sobrecarga que veio para você nesses dias? O que você tem passado? Coloca diante do Senhor agora, que Deus vai te dar força para passar por isso. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor amado, porque ela é que sustenta a nossa vida, ela é que nos mantém de pé, somente a tua palavra, somente a tua graça e a tua misericórdia. E nós queremos orar por todos esses nomes que foram aqui citados, ó Pai. Cada família, cada um que pediu pela sua família, pela família dos outros, por aqueles que estão internados com Covid, aqueles que estão passando frio, aqueles que estão, Senhor, com enfermidades, aqueles que estão com dificuldades em relacionamentos, enfim, por cada um deles, ó Pai. Nós pedimos a tua bênção, nós pedimos, Senhor, a unção de cura enviada a cada uma dessas pessoas, ó Pai. Manifesta a tua graça e o teu poder. E, Senhor, sustenta a vida de cada um de nós. Aumenta a nossa fé. Acrescenta, Senhor, fé nos nossos corações. Para que possamos estar, Senhor, alicerçados em Ti. Somente em Ti. Confiantes somente na Tua palavra e no Teu poder, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos a passar o dia da angústia. E, Senhor, não nos encontre, Senhor, fracos. E se nós estivermos fracos hoje, Senhor, nos sustenta. Nos coloca, aumenta a nossa fé. Senhor, nos dá energia
para suportar as dificuldades. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, e nós agradecemos em nome de Jesus. Levante a sua mão, Senhor, e que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Vá em paz e que o Senhor sustente a tua vida até a volta dele. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe. Deixa eu cumprimentar os irmãos até lá fora.